Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Sárdio e o apóstolo Bartolomeu, parte 2. A transparência de Bartolomeu e da cornalina. Bartolomeu também foi crucificado. Eles também o crucificaram de cabeça para baixo, e então ele morreu para a glória do Senhor lá na Armênia. Então ele era um servo de Deus. A Bíblia menciona apenas pequenas coisas sobre Bartolomeu, mas o suficiente para combinar com sua vida e seu caráter e porque o Senhor o associa a esta pedra, cornalina. As características de Bartolomeu e as características da cornalina são semelhantes. A cornalina nos mostra uma característica especial de Bartolomeu. Portanto, gostaria que primeiro olhássemos o que a palavra nos diz sobre Bartolomeu e depois o comparássemos com o cornalina. Vamos ao Evangelho de João, no início do Evangelho. Aí aparece o chamado que o Senhor fez de Bartolomeu, e as características dele pelas palavras do Senhor. O veículo de evangelização de Bartolomé foi seu amigo Filipe. João 1:43 em diante. No dia seguinte Jesus queria ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse-lhe: "Segue-me." E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Como diz João, Natanael não era de Betsaida, era de uma cidade próxima que era Caná da Galileia, onde o Senhor transformou água em vinho. Aquela era a cidade de Natanael. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: "Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas." Na linguagem que usavam entre amigos, nota-se que eram crentes, que realmente esperavam pelo vinda do Messias. Eles tinham o Velho Testamento, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, mas eles não estavam apenas em uma vida legalista, eles estavam esperando pelo Messias. E então esse foi o testemunho que Filipe deu a ele. Claro que no começo Filipe estava só começando, até o depoimento estava errado, porque olha o que o Filipe falou para ele. "Temos encontrado a Jesus, filho de José, de Nazaré." Jesus não era realmente filho de José, mas de Maria, e não era de Nazaré, mas de Belém, mas vivia em Nazaré. No começo, eles nem entenderam bem, então, ele apresentou Jesus como o filho de José, embora ele fosse o filho da Virgem. Jesus morava em Nazaré, mas era de Belém. E então Natanael lhe responde: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Observe a pergunta. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso nunca tinha acontecido. Filipe disse-lhe: "Venha e veja." Quando Jesus viu Natanael aproximar-se dele, porque Filipe já o tinha trazido, disse dele: "Esta é a característica de Natanael." Ele disse dele: "Esta não é apenas a opinião, mas, digamos, o veredicto do Senhor Jesus sobre quem é Natanael. Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." É uma palavra muito bonita. A palavra sem dolo é adolo, sem fraude. Essa palavra também aparece aplicada ao próprio Senhor Jesus em 1 Pedro 2:22, lá é dito do Senhor Jesus que não pecou, nem se achou engano em sua boca. Do Senhor Jesus é dito que não há engano, isto é, há dolo, sem engano, sem engano. Essa mesma palavra no grego é aplicada pelo mesmo Senhor Jesus a Natanael. Somente a ambos esta palavra característica é aplicada, ao próprio Senhor Jesus e a Natanael. Como alguém diz, essa característica principal do Senhor Jesus é aquela que se formou e veio a se formar em Natanael, e essa é a característica que veremos mais tarde na pedra. E digo uma vez: transparência, essa é a principal característica da cornalina. Vamos ver algo sobre a cornalina e Natanael. Transparência. Vimos de Pedro que ele teve revelação, jaspe, julgue o pecado, safira, João, calcedônia, criptocristalina, modéstia, saindo do centro. Depois vem a esmeralda, que é aquela que aparece como o arco-íris ao redor do trono do Senhor, que significa lealdade, fidelidade.
E então vimos sardônica, que é maleabilidade ou disposição nas mãos do Senhor, submissão em suas mãos para ser tratada, e então sobre essas bases anteriores, que são 5, repousa esta sexta base. Acima do sardônio está a cornalina, e a cornalina é identificada por ser transparente, não que seja uma pedra branca, não, a cornalina é vermelha, é uma pedra que começa marrom e, devido ao efeito do sol e dos raios ultravioleta do sol, torna-se vermelha e um vermelho transparente. Já foi dito que a composição da cornalina é muito diferente de todas as outras e muito característica dela. Tenho aqui algo do irmão Christian Shea e do irmão Stephen Kahl. Ambos falam da cornalina, dizem que a cornalina tem a capacidade de a luz passar sem distorção, a cornalina é translúcida, também com a cornalina você pode olhar para o sol através dela. O irmão Christian Shea explica que as pessoas não podem olhar diretamente para o sol porque queimariam os olhos, então eles olham para ele através de uma pedra de cornalina, através do corneto, você pode ver diretamente para o sol, sem perigo e sem distorção. Um verdadeiro israelita. E voltando ao que o Senhor de Natanael diz aqui, ele diz assim: quando Jesus viu Natanael se aproximar dele, disse dele: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Esta expressão um verdadeiro israelita nos lembra outras expressões de Paulo, especialmente na carta aos Romanos, onde ele fala, então, que não é um israelita que está apenas fora, mas que está dentro. Vamos ver essas expressões principalmente em Romanos 2:24 em diante. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Este você aqui se refere aos judeus que se vangloriavam da lei, eram pessoas que se vangloriavam da lei, falavam das coisas de Deus, ensinavam crianças e tudo mais, mas eles próprios não eram fiéis. Então, pessoas que não são consistentes com seu testemunho verbal, não são consistentes com sua vida, fazem as pessoas blasfemarem. Pois, de fato, os benefícios da circuncisão se você guardar a lei, sim, eles se divertiram em que eram circuncidados, que tinham um sinal de que Deus havia pedido a Abraão, que eles estavam na aliança com Deus, que os outros eram incircuncisos, mas agora Paulo explica que a circuncisão se beneficia se você guardar a lei, mas se você for um transgressor da lei, sua circuncisão se torna incircunciso. Você é igual a um gentio. Se, pois, o incircunciso guarda as ordenanças da lei, não será a sua incircuncisão considerada circuncisão? E todo aquele que é fisicamente incircunciso, mas cumpre perfeitamente a lei, condenará você, que com a letra da lei e com a circuncisão é um transgressor da lei. Porque ele não é judeu exteriormente, nem se faz a circuncisão exteriormente na carne, mas é judeu o que o é por dentro, e a circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra. Aqui Paulo não está inovando, Paulo está usando as próprias palavras do Senhor por meio dos profetas. Deus já havia dito por meio dos profetas que eles eram incircuncisos, eles podiam ser circuncidados fisicamente no prepúcio, mas não eram circuncidados no coração. Paulo disse que nada disse fora do que os profetas já haviam dito antes, e é o que ele diz aqui. O que é exteriormente não é judeu, nem a circuncisão o que se faz exteriormente na carne, mas que ele é um judeu tão interiormente e a circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. Contra esse pano de fundo e outras coisas semelhantes que Paulo também diz em Romanos 9, essas palavras do Senhor Jesus a Natanael são melhor compreendidas e representadas pelas características da pedra preciosa cornalina ou cornalina. Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há engano. O Senhor viu que ele era uma pessoa que não fingia, não parecia ser uma coisa e era outra, ele era uma pessoa transparente, uma pessoa com apenas um rosto, porque se pode ter um rosto por fora e outro por dentro. Por outro lado, Natanael era uma pessoa transparente, uma pessoa íntegra, uma pessoa sem fraude, sem engano, sem hipocrisia. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do Sárdio, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.